sempre consumo, malha primária ou malha secundária? Não, após o pau. Por que essa informação é importante? Por que essa informação é importante? Porque a partir dela eu sei se é um problema da malha primária, por quê? A malha secundária, ela precisa da malha íntegra, a malha primária para funcionar. Então, uma ordem, a malha primária tem que estar ok, e a secundária funcionar. Então, por isso que eu preciso saber a ordem que está esse consumo, se é de malha primária ou de malha secundária. Então, sempre quando a gente for pegar um defeito, a gente tem que saber, esse consumo está antes do power. Então, eu coloco na fonte, ele já apresenta consumo. É um tipo de falha, é um caminho que eu vou ter que percorrer. Quando eu tenho um defeito que eu pressiono o botão power, ele trava num determinado consumo, é outro procedimento totalmente diferente que eu vou ter que fazer, beleza? Esse consumo característico até 200 mA, depois do power travado, ele caracteriza uma falha de software ou falha na memória. Tá? Já travado nesse consumo 80 mA, abaixo de 200, é um grande indício desse aparelho estar com uma falha de software. Então, a gente tem que colocar ele no computador e verificar se ele reconhece como alguma porta de comunicação. Porta Qualcomm, porta MTK. Por exemplo, esse aparelho vem tudo em celular. Qual processador ele é? Ele é um Snapdragon Qualcomm. Então, característico desses processadores Qualcomm travarem abaixo de 200 mA e ser uma falha por software, tá? Então, você tem que colocar esse aparelho no computador e verificar se ele vai gerar uma porta de comunicação, se ele vai gerar lá QD Loader. Tá? Provavelmente esse aparelho vai reconhecer no computador como QD Loader, tá? Então esse é o primeiro teste que você tem que fazer. Se ele está travado abaixo do consumo de 80 mA e é um processador Qualcomm, ele vai travar. Se fosse um MTK, ele ficaria conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando, desconectando. Os aparelhos antigos. Os aparelhos mais novos também da MediaTek, eles também travam um determinado consumo. Mas esses são mais antigos. Esse aparelho ele vai travar no consumo. Quando ele trava nesse consumo, há um indício muito grande de não ser curto por malha secundária. Quando é curto em malha secundária em Qualcomm, ele pulsa e zera. Ele vai a um determinado consumo e zera, quando ele é Qualcomm. Então, por isso é importante a gente estudar de novo, relembrar lá a parte de inicialização, que é através desses processadores, beleza? Então, o primeiro teste que você vai fazer é despertar ele no computador e verificar se gera a porta Qualcomm. Gerou porta de comunicação, lá no gerenciador Windows, significa que esse aparelho, ele não tem curto de malha secundária. Significa que esse aparelho, ele está com todas as tensões, né, de PMIC e FMIC trabalhando, o processador está sendo alimentado. Por isso, você deve, o primeiro passo travou depois do power, colocar esse aparelho no computador, no cabo USB, e verificar se ele vai gerar porta de comunicação. Você tem que estar com os drives instalados do Qualcomm. Então, instala uma box aí, qualquer, sei lá, um LockTools da vida, mesmo que pague. Instala ela, porque ela vai gerar os drives da Qualcomm, do MediaTek. Coloca esse aparelho no computador e verifica lá na porta de gerenciamento do Windows se ele vai gerar porta. Não gerou porta de comunicação, aí você tem possivelmente aí uma falha também, pode ser de memória. Por que não tem imagem? Por conta desse consumo, o aparelho nem inicializou. O aparelho só apresenta imagem quando ele consome acima de 200 mA. Quando o aparelho starta acima de 200 mA, aí sim vai ter que acionar a imagem. Esse consumo aí é um consumo característico de falha de memória. Mesmo que você tenha feito rebalem na memória, o certo é você ter uma box para poder fazer a leitura dessa memória e verificar a integridade dessa memória. Possivelmente, essa memória sua é uma memória de marca Micron, tem um Mzinho em cima dela. Travado abaixo de 200 não vai apresentar imagem nenhuma, aparelho nenhum vai apresentar imagem. Então, para gerar imagem, o aparelho tem que startar. Normalmente, o software tem que achar o driver de imagem e começar a funcionar. Então, nesse caso aí, não tem inicialização. Seu aparelho não conseguiu nem inicializar. Se o aparelho não inicializa, ele não tem a parte de software. Uma coisa diferente de loop. O aparelho está em loop. Aparece o logo da LG e vira. Aparece o logo da LG e vira. Aparece o logo da LG e vira. É totalmente diferente desse aparelho que está totalmente apagado e trava no consumo abaixo de 200 mA. Todo aparelho que você pegar abaixo de 200 mA, ele não inicializa o sistema dele. Então, ele não vai gerar imagem mesmo, porque o drive de backlight,
os circuitos que geram tensão de barramento positivo e negativo da tela, isso ali não está sendo reconhecido ainda. O processador não foi despertado, entendeu?